Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, 16º domingo do tempo comum, ano B, ano de São Marcos, a liturgia nos fala sobre a promessa e a realização da promessa do bom pastor. A promessa está em Jeremias. O profeta Jeremias censura os maus pastores, ou seja, o rei da sua época, Sedecias, que era um mau rei, os sacerdotes, os chefes religiosos da sua época, que eram maus e que não cuidavam do rebanho. O rebanho, por culpa deles, estava sendo disperso, afugentado. Por causa disso, o Senhor vai castigar tais pastores. E o próprio Senhor vai se fazer pastor, reunindo o resto das suas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas. Por quê? O povo está para ser deportado. Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai invadir a cidade pela segunda vez e dessa vez não vai deixar sobrar nada, nem as muralhas, nem o templo, tudo vai ser destruído e o povo irá como cativo para o estrangeiro. No entanto, o Senhor vai reunir as ovelhas dispersas, vai reunir o resto de suas ovelhas, de todos os países, e fará voltar aos seus campos, onde elas se multiplicarão e serão fecundas. O Senhor vai suscitar para elas novos pastores, em substituição aos maus pastores que não cuidaram delas. Não sofrerão mais o medo nem a angústia, nenhuma delas se perderá. E o profeta termina falando de um pastor especial, que será descendente de Davi, que reinará como rei e será sábio, que fará valer a justiça e o direito. Quem será ele? Será o Messias, o rei, pastor, descendente de Davi. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo, e o nome simbólico deste rei pastor será Senhor Nossa Justiça, porque a justiça dele estará no Senhor. O Salmo 22 apresenta o salmista comparando-se a uma ovelha que está tranquila, porque o Senhor é o seu pastor. O Senhor dá segurança com o seu cajado, que protege a ovelha contra os lobos. O Senhor conduz o salmista até lugares onde ele se sacia, comparados aqui a prados verdejantes e a águas tranquilas. O Senhor prepara para o salmista uma mesa, onde ele faz uma refeição à vista do inimigo, unge a sua cabeça com óleo, o seu cálice transborda, e por isso o salmista será feliz sempre, todos os dias da sua vida, e habitará na casa do Senhor pelos tempos sem fim. O melhor lugar do mundo é a casa de Deus. Aqui na terra é a capela com o Santíssimo Sacramento. E fora da terra, o melhor lugar é o céu, onde Deus mora, e para onde nós esperamos ir para sempre. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Assim termina o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Efésios, fala de Cristo, que reuniu os que estavam dispersos e destruiu a inimizade entre judeus e gentios. Vós, outrora, estáveis longe. Vós quem? Os efésios, que eram cristãos vindos da gentilidade, vindos dentre os gentios, não dentre os judeus. Vós vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, que sofreu, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Judeus e gentios eram inimigos entre si. Esta inimizade foi destruída. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Não os 10 mandamentos que ele confirmou e levou à perfeição, mas os preceitos secundários, como a circuncisão, ela se transformou agora em batismo. O sábado se transformou em domingo. Os sacrifícios de animais se tornaram o sacrifício do corpo e o sangue de Cristo. As coisas antigas, que serviam para distinguir e causar inimizade
entre judeus e gentios desapareceram. Já não é mais preciso a circuncisão para pertencer ao povo eleito. Não é preciso mais ser descendente de Abraão segundo a carne. Basta ter a fé de Abraão e praticar as obras de Abraão. A partir do judeu e do gentio, ele criou um só homem novo, estabelecendo a paz. Agora, eles estão reconciliados entre si, mas estão reconciliados também com o Pai. Cristo quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, que é a igreja. A igreja não é só de judeus, nem só de gentios. A igreja é católica, que quer dizer universal. Em um só corpo por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, aos efésios, e aos que estavam próximos, aos judeus. É graças a ele, a Cristo, o Filho, que uns e outros, gentios e judeus, que agora formam um só corpo, a igreja, em um só Espírito, temos acesso ao Pai. Cristo, Espírito, Pai. Aqui está toda a Santíssima Trindade neste versículo. E Jesus está aqui como o pacificador, aquele que veio fazer a paz, aquele que veio reunir o que estava disperso, não só os judeus, mas também os demais, para formar um único corpo, a igreja, que é o conjunto dos que foram renascidos pela água e pelo Espírito, em um só batismo. O Evangelho mostra Jesus recebendo os apóstolos depois da sua missão e ouvindo as histórias deles. Eles foram com a ordem de pregar, curar doentes, expulsar demônios, e voltam contando o que aconteceu. E Jesus então convida-os para um retiro. Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia tanta gente que eles não tinham tempo sequer para comer. E é necessário o silêncio com Deus. Isso vale para todos nós, para os apóstolos de Jesus, para os padres de hoje, para os pais e mães de família. Cuidado quando o trabalho absorve você de tal modo que você não reza. Este trabalho não rende. Você está andando em círculos. Percebe que não tem frutos, porque faltou a oração. É hora de recolher-se, fazer um retiro. Jesus vai se retirar com os seus discípulos, mas a multidão percebe que eles saem e antes que eles desembarquem, já está na outra margem do lago esperando por eles. E Jesus, ao ver aquela multidão, sente pena, porque são como ovelhas sem pastor. E o que ele dá para essa multidão? Começa a ensinar muitas coisas. Ele dá para a multidão o alimento da palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele alimenta aquela multidão com a verdade. Depois, ele vai fazer o milagre da multiplicação dos pães. Vai alimentar a multidão com o pão. Pão este que será sinal de um pão maior, o pão eucarístico, o pão da vida descido do céu, que é o seu próprio corpo. Primeiro a palavra, depois o pão. Assim é a Santa Missa. Estamos agora na liturgia da palavra. Acabamos de ouvir as leituras. O padre está tentando explicar o significado delas, para alimentar quem está na Assembleia. Depois, na liturgia eucarística, nós seremos alimentados pelo próprio corpo e sangue de Cristo. Primeiro a palavra, depois o pão. Se você não é padre e não pode celebrar a missa, nem distribuir o pão eucarístico, você pode ensinar. Você que é pai pode ensinar os seus filhos. Você que é patrão pode ensinar os seus empregados. Você que é professor pode ensinar os seus alunos. Você que tem amigos que admiram você, pode e deve ensinar aqueles que são seus admiradores? Todos nós temos pessoas sob a nossa guarda, responsabilidade, direção, e nós vamos responder por elas. Nós queremos ir para o céu, tratemos de arrastar conosco uma multidão. A missão da igreja é tríplice: ensinar, governar e santificar. Mas a primeira é ensinar. Ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não fala de Deus para alguém, como eles vão amar a Deus? E sem amar a Deus, como vão se santificar e se salvar? Tudo começa pela pregação, pela catequese, pelo ensinamento. Por isso, como é importante catequizar. Não é apenas ter catequistas ou ter muitos catequistas.
é ter excelentes catequistas para falar de Deus de maneira ótima, para que Deus seja otimamente conhecido e amado, e assim as almas sejam salvas. Como é importante a catequese! Passem adiante o que vocês aprendem. Não guardem para si a verdade que liberta e salva. O que vocês aprenderam, transmitam aos outros, para que os outros também transmitam. Se têm dúvidas, estudem. Estudem na Bíblia, sim, mas não esqueçam de estudar no catecismo, porque a Bíblia sozinha pode ser interpretada de 1000 maneiras. Pode ser usada até para o pecado. Sim, o demônio usou o Salmo 90 da Bíblia para tentar Jesus a fim de que ele cometesse um pecado. No deserto, o Salmo 90 foi citado por Satanás quando ele convidou Jesus a se atirar de cima do pináculo do templo, porque, diz o Salmo, os anjos te segurarão para que teu pé não se fira em alguma pedra. Veja que um versículo bíblico pode ser usado para levar você a cometer o pecado de pôr Deus à prova, porque quem se joga do alto de uma torre é para se esborrachar no chão. Não pode confiar que Deus vai enviar seus anjos. Quem se expõe à ocasião de cair é para cair. Quem se expõe à ocasião de pecar é para pecar. Não pode confiar em Deus assim. Mas o demônio usou a Bíblia de maneira distorcida para levar Jesus a pecar. Estudem a Bíblia sim, mas estudem com a igreja. E a igreja que recebeu de Deus a missão de interpretar fielmente a palavra escrita na Bíblia é que vai explicar o verdadeiro sentido. Por isso, estudem também o catecismo da Igreja Católica, que pertence ao magistério da Igreja, ao ofício que a Igreja tem de ensinar. Aprendam, ponham em prática, ensinem, saciem os outros que estão perdidos porque não conhecem a verdade. Indiquem o caminho que conduz à Eucaristia, para que não só vocês, mas também eles possam receber o pão da vida e ter com ele a garantia da ressurreição. Tudo isso é maravilhoso, desde que nós saibamos pôr em prática. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.